Vamos conversar um pouquinho então sobre a nossa literatura brasileira? Vocês também não têm essa sensação de que a nossa literatura é um pouco subvalorizada, mesmo entre os leitores de clássico, mesmo quem fala sobre esse assunto? Bom, bem-vindos então a mais um vídeo. A ideia é fazer aqui uma conversa com vocês sobre esse tema que eu venho pensando há um tempo sobre isso já, então eu queria compartilhar um pouco disso com vocês e, ao mesmo tempo, trazer algumas indicações de livros que eu estou lendo e que eu já li de literatura brasileira, né, e que eu amei. Basicamente, essa ideia tem surgido para mim há um tempinho já, desde que eu li aqui A Imaginação Educada, do Northrop Frye, e esse livro fala muito sobre o ensino da literatura, como que a literatura é ensinada. E a gente sabe que o nosso problema com a literatura brasileira geralmente começa na escola, né? Começa com uma espécie de trauma que a gente adquire porque nós somos obrigados a ler livros de literatura brasileira para vestibular e tal, e geralmente esses livros são jogados para nós de uma forma um pouco traumática mesmo, porque nós somos obrigados, e isso já é uma questão, né? Tudo que a gente faz de forma obrigatória tende a não ter a mesma alegria, o mesmo prazer que aquilo que a gente faz por conta própria. E também porque o próprio ensino da literatura me parece um pouco deficiente e a gente precisa falar um pouco, né, sobre essas formas de ensinar literatura e as formas de levar a literatura para mais pessoas e de trazer mais apaixonados por leitura e literatura, né? Eu acho que isso necessariamente vem da escola, mas necessariamente vem de casa também. Eu sempre comento aqui com vocês que um grande ponto diferencial para que eu seja uma grande leitora hoje é o fato de que eu sempre tive esse incentivo, eu sempre tive livros em casa, sempre tive incentivos culturais nesse sentido, mas a forma com que a gente aprende a literatura na escola também é um grande ponto. E o que o Frye faz aqui nesse livro, eu até escrevi um texto sobre esse assunto para tentar trazer, né, um pouco mais de aprofundamento para essa questão, também por isso que eu estou trazendo para esse vídeo, é que a gente precisa aprender a literatura como, né, qualquer coisa que a gente aprende história, quando a gente aprende matemática, a gente faz uma linha cronológica, né, a gente começa pelas bases e vai, então, à contemporaneidade ou aos assuntos mais complexos. E ele fala muito sobre estudar os textos canônicos, entender, né, a formação da literatura, para que a literatura serve, como que a literatura se formou também. Ele começa falando sobre a poesia, que eu acho que é algo assim muito subvalorizado na hora que a gente aprende literatura, porque a poesia remete muito às primeiras formas de escrita, mas também às formas de comunicação num todo, né? Tem essa relação com a música, tem essa relação com a tentativa de comunicar e de deixar um legado, porque a música sempre serviu muito para isso também, né? Para ser passada de geração em geração. Quando a gente fala em Ilíada, em Odisseia, eram textos cantados, né? A gente não sabe se Homero existiu de fato, se era só uma pessoa, um poeta, mas o fato de que essas histórias eram contadas oralmente e passadas para frente fizeram com que até hoje a gente tenha essa história, agora escrita, né? Mas sempre tem essa origem também na musicalidade e no fato de declamar uma poesia, né? Declamar um poema. Então a poesia tem essa importância, é como se ela fosse a pedra angular aqui dos nossos estudos e para que a gente entenda de onde partir a literatura. E eu entendo que, pelo menos do meu ponto de vista, da forma com que eu aprendi a literatura, na escola, no caso, né, a gente não tem muito foco, e mesmo hoje, quando eu vejo nós, leitores de clássicos, nós, pessoas que depois, na vida adulta, foram atrás de entender melhor, de procurar mais, a gente tem certa resistência, né, aos grandes poemas. E para trazer um exemplo aqui para vocês, que não é brasileiro, mas que a gente deveria estudar como se assim fosse, Os Lusíadas é basicamente o texto fundador da nossa língua. Esse aqui é o poema mais importante da língua portuguesa. Daqui surgiram palavras, daqui surgiram formas de se expressar, e eu entendo que a gente estuda pouquíssimo Os Lusíadas, e eu vejo especialmente hoje também que, para dar um exemplo bem prático e que eu gosto de trazer aqui para vocês, eu fiz 2 projetos abertos no ano passado, um projeto de Paraíso Perdido, que é um poema também extremamente difícil, poema do século XVII e que é de um inglês mais rebuscado, né? Enfim, é um grande poema épico também e teve muito mais procura, muito mais interesse
do que o segundo projeto que eu fiz no ano passado, que foi justamente de Os Lusíadas, um projeto que deu muito menos view, deu muito menos comentário, as pessoas não se interessaram tanto por esse projeto como no caso de outro grande poema, que também é muito difícil. Então eu acho que a gente tem uma resistência àquilo que é nosso e que eu vou tentar explorar em alguns aspectos aqui nesse vídeo também. A ideia desse vídeo também surgiu porque eu estou lendo neste momento 2 livros de literatura brasileira para mencionar aqui para vocês. Eu comecei a ler Quincas Borba, do Machado de Assis, que veio recentemente no Clube de Literatura Clássica, nessa edição aqui, e é impressionante como o Machado consegue fazer com a nossa língua assim uma coisa sensacional, trazer uma ironia muito grande, né? Trazer críticas bem ácidas que a gente dá umas risadinhas assim no meio da leitura, sabe? E é muito interessante como a gente tem dificuldade maior, né, em entender essas nuances e ver essas entrelinhas quando a gente está pegando um texto traduzido, né? Porque é óbvio que na tradução você perde um pouco essa ideia e você perde um pouco também desse sentido de ironia. E aqui a gente consegue captar a ironia muito rapidamente, justamente porque foi escrita na nossa língua. Então é um privilégio que a gente possa ler textos como esses, como Os Lusíadas e como os textos de Machado na nossa língua portuguesa, né? Eu acho que Machado dispensa apresentações, né? Não precisa mencionar o quanto ele é importante e como ele foi o grande nome da literatura brasileira, assim, por eras e continua sendo o nosso maior escritor brasileiro. Eu acho que não tem como desbancá-lo, até pela sua importância histórica. Ele foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, que hoje já não tem lá muito prestígio, né? Mas, enfim, ele continua sendo esse grande nome da nossa literatura. E quando eu fui ler Quincas Borba, quando eu fui pesquisar sobre Quincas Borba, eu percebi quão pouco eu sei sobre a vida de Machado de Assis. E eu até fui procurar biografias mesmo, né, para ter uma biografia do nosso maior escritor. Eu tenho biografia de Dostoiévski aqui, eu tenho biografia de Victor Hugo, mas eu não tenho uma biografia de Machado de Assis. Curiosamente, tem poucas edições, poucas opções no mercado. Então vejam como isso já é um sinal de subvalorização, né? Por que o leitor de clássicos tem esse maior interesse em nomes estrangeiros e muitas vezes não procura saber sobre os nossos próprios nomes e os nossos próprios escritores? Fiquei pensando muito nisso. E também porque eu estou lendo Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Esse aqui foi um presente da Rê e eu fiz essa leitura, estou fazendo essa leitura a convite dela também, porque o meu objetivo esse ano ainda é ler Grande Sertão Veredas, que é a obra-prima do Guimarães Rosa, e muita gente me indica muito esse livro, tem esse livro como preferido da vida. Eu quero muito fazer uma leitura aqui na área de membros, e Guimarães Rosa tem um estilo muito peculiar de usar as palavras. Ele parece conjugar os verbos às vezes de um jeito totalmente diferente, uma forma de escrita que é uma brincadeira ali com a língua portuguesa, uma brincadeira no sentido bom mesmo, né? No sentido que ele inverte as coisas, ele usa palavras que parecem não fazer sentido naquela frase. Tem também o jeito de falar, né? A escrita remete muito ali a esse mineiro mais do interior. Então, para mim, é uma dificuldade, para mim, é algo diferente. E eu fiquei muito pensando nisso, né? Esse ano eu fiz a leitura de Guerra e Paz, que é um calhamaço, que é um livro difícil também, da literatura russa, e eu ainda tenho medo de ler um livro que está escrito na minha própria língua. Mas isso também é um reflexo da nossa cultura, né, num todo, e como a nossa cultura é variada, a nossa cultura é muito diferente, assim, e até para trazer esse exemplo e fazer algumas outras indicações, um livro que eu sempre indico e que eu falo que eu tive uma identificação muito grande, para mim foi muito interessante ter essa identificação, é O Continente, do Érico Veríssimo, porque aqui a gente tem a história do sul do Brasil, e eu moro no sul, eu nasci no sul e sou do sul, né, nunca saí pra morar em outro lugar que não o sul. Então aqui a gente tem um dos grandes pontos, na minha opinião, que faz a literatura brasileira ser algo essencial para nós, que é o fato de que aqui nós temos a nossa formação, a nossa cultura. Nós vamos nos identificar nesses personagens, nós vamos nos entender melhor graças a esses personagens e graças a essas histórias. E aí, para trazer 2 exemplos de culturas bem diferentes e que eu pude entender melhor graças à literatura, tem aqui O Alto da Compadecida, do Suassuna, e o 15, da Raquel de Queiroz, que são 2 livros curtos, fáceis de ler e que são sensacionais. São 2 livros maravilhosos que, para mim, foram leituras que funcionaram muito bem, que eu gostei demais. O 15 mesmo é
impressionante o que Raquel de Queiroz fez ali aos 19 anos. Ela foi, inclusive, a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. E parece que a gente não estuda, não fala muito sobre isso, né? Mesmo entre nós. E isso é o que mais me chama atenção. Porque quando a gente fala de escola, beleza, eu não lembro mesmo de ter ouvido o nome Raquel de Queiroz na escola, acredito eu. Pode ser um lapso meu, mas eu já ouvi pessoas que estudaram letras, que fizeram faculdade e que não estudaram Raquel de Queiroz na faculdade. Mas o que mais me impressiona é o fato de que nós, leitores, não estamos buscando essas leituras, né? Nós não estamos falando tanto sobre esses livros quanto falamos de Dostoiévski, de Tolstói, de Victor Hugo, enfim. Parece também um lapso nosso e que remete muito a uma ideia de um autor que eu gosto muito e que não poderia faltar nesse vídeo aqui, que é Nelson Rodrigues. Porque Nelson Rodrigues tem um texto em que ele fala sobre a síndrome de vira-lata. Não tá aqui, mas esse livro foi o livro do Nelson que eu li, livro de memórias, que é um livro, assim, sensacional, muito tocante. Eu tenho um vídeo falando sobre ele. E eu gosto demais de Nelson Rodrigues, eu gosto muito da acidez dele, da sinceridade dele, da capacidade dele de jogar os nossos problemas na nossa cara. Ele também é o rei do plot, então se você gosta de histórias com plot twist, duplo, carpado, você vai gostar de Nelson Rodrigues. Eu também tenho um vídeo aqui no canal pra mentira dele, que é uma novelinha bem curta e bem perturbadora. O Nelson, enquanto romancista, não é o mesmo que o Nelson ensaísta, né? O Nelson da não ficção. Eu considero o Nelson da não ficção muito melhor mesmo, mas o teatro dele também é muito importante. Provavelmente você já ouviu falar do teatro de Nelson Rodrigues na escola, espero que tenha ouvido, mas caso não tenha ouvido, fique sabendo que é muito emblemático, né? Para a história da cultura brasileira mesmo. E Nelson é tão emblemático para a nossa cultura, para a nossa história, que ele teve o primeiro romance censurado pelo regime militar, que foi O Casamento, outro livro que eu tenho dele aqui na estante. E ele tem essa acidez e essas características próprias que para mim são insubstituíveis. O texto que menciona o complexo de vira-lata está em A Sombra das Chuteiras Imortais. É um texto que ele fala sobre futebol, inclusive, outro motivo pelo qual eu gosto muito de Nelson Rodrigues. Mas ele menciona que, por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Ele faz essa defesa aqui do complexo de vira-lata e isso virou até uma forma de falar, né, uma expressão que a gente usa para mostrar como o brasileiro tem esse costume de se colocar para baixo e de se achar muito pior que outras culturas. E aí na literatura a gente pode justamente fazer esse exercício de pensar, né, que nós muitas vezes buscamos entender e estudar outras culturas que não a nossa. E eu não tô falando isso no sentido professoral, no sentido de que você tem que ler, que você tem que estudar, porque, sinceramente, eu acho que cada um lê o que quiser, estuda o que quiser, e eu também estudo e aprofundo muito outras culturas, outras questões, outras histórias. Mas eu acho também que a gente pode ter um olhar especial para a nossa cultura, porque isso de fato nos ajuda a nos entender e a perceber melhor as coisas, a perceber melhor as diferentes culturas que subsistem, né, no nosso território. Todos somos brasileiros, mas tem um brasileiro totalmente diferente lá no norte e no sul, porque são culturas totalmente diferentes. E entender essas culturas por meio da literatura é muito gostoso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho muito interessante ter esse contato com outras pessoas, outras formas de pensar por meio dos livros, por meio das histórias. Outro ponto que eu queria puxar aqui e também fazer uma indicação, né, que talvez seja uma crítica um pouco mais direta à forma com que a gente aprende literatura na escola, é Clarice Lispector. Aqui eu trouxe A Hora da Estrela, da Clarice, que também tem vídeo aqui no canal. E eu li esse livro também na adolescência e eu não entendi quase nada. Pra mim foi impactante pela forma de escrita, pelas frases de efeito e tal, né? Adolescente adora uma frase de efeito. Mas eu entendi muito pouco daquilo que eu poderia captar daquele texto ali. E depois, lendo na vida adulta, eu tive uma leitura totalmente diferente, muito mais profunda. Eu acho que Clarice Lispector é uma dessas escritoras que a gente vai entender muito melhor com os anos, com a maturidade e com a maturidade literária também, não só com o passar dos anos, mas com a leitura de várias obras, entendendo melhor, por exemplo, o fluxo de consciência, entender como que funciona esse estilo de escrita. São coisas essenciais para a gente ter uma leitura melhor, uma leitura
mais aprofundada também de Clarice, que é uma escritora sensacional. Também tem uma história muito interessante. Nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil muito cedo e viveu no Recife, depois viveu no Rio de Janeiro, enfim. É mais uma dessas figuras que tem essa história tão interessante. Ela tem uma relação ali com os autores do seu tempo. Ela era muito amiga de Lúcio Cardoso, por exemplo, da Crônica da Casa Assassinada, que a gente sempre confunde com Crônica de uma Morte Anunciada, né? Quase errei o nome aqui também. Mas enfim, Clarice também é dessas escritoras que exigem mais do leitor e talvez não seja tão interessante que a gente descubra, tente entender na adolescência, nos primeiros anos ali, né, do nosso contato com a literatura. Ainda para falar sobre a poesia, né, e para indicar também um livro que eu gosto demais, que eu tenho aqui faz muito tempo na estante, volta e meia eu pego, folheio, leio um pouquinho. Eu queria trazer aqui o Todo Amor, do Vinícius de Moraes. Talvez vocês conheçam, né, as músicas de Vinícius de Moraes, né, e ele tem algumas músicas com Tom Jobim, então talvez você já tenha ouvido a voz de Vinícius cantando Garota de Ipanema, mas enfim, ele é um grande poeta, e aqui a gente tem músicas e poemas reunidos com um design aqui sensacional, né, o livro é muito bonito. Eu sempre recomendo ele para dar de presente de Dia dos Namorados para um leitor, né, uma leitura, porque é um livro sensacional. E poesia é uma questão, né, é sempre uma grande questão. Tem muito leitor que rejeita a poesia, que não gosta de ler poemas e que não se esforça tanto para ler esse gênero literário. Mas eu acho, sinceramente, eu sempre vou defender isso, que a beleza da poesia é sentir, né? Ela evoca muitos sentimentos, muito mais do que uma narrativa, uma história, que, claro, uma história evoca sentimentos também. Mas ler um poema parece-me que evoca mais sentimentos do que simplesmente ouvir ou ler uma história. Então eu acho que é outra coisa subvalorizada, né? Mesmo no nosso meio entre leitores de clássicos, que é o meu público, né? O público com quem eu mais converso por aqui. Por fim, para terminar aqui esse vídeo, essas indicações, eu vou trazer 2 livros que eu ainda não li e que são livros contemporâneos que eu tenho na minha estante. E eu pretendo fazer a leitura, né? Espero trazer aqui para vocês também, comentar um pouco como foram essas leituras. Estão aqui esperando o momento oportuno. Mas eu queria também mencionar isso porque muitas vezes a gente fala mal da literatura contemporânea, dos livros publicados agora, mas a gente também não dá muita chance para eles, né? Eu vejo que, claro, é mais fácil ler os clássicos e eu também priorizo ler os clássicos justamente porque se eles se tornaram clássicos é porque eles já têm uma validação do tempo. E a validação do tempo é mais certeira na hora de escolher um livro. Mas se a gente não prestigiar os livros contemporâneos, eles também podem acabar sendo esquecidos, né? E às vezes tem um livro ali com potencial, com uma capacidade, né, de se tornar um grande clássico. Muitas vezes nós erraremos, entraremos em becos sem saída, em grandes ciladas, e aqui eu posso citar, por exemplo, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não, esse livro não vai se tornar um clássico. Sinto muito se eu estou acabando com as suas esperanças, mas eu achei esse livro muito ruim por muitos aspectos. Mas, enfim, eu queria trazer esses 2 contemporâneos aqui, que embora eu não tenha lido, eu tenho bastante curiosidade, talvez atice aí a sua curiosidade também, e você fique mais interessado por esses contemporâneos. Eu tenho aqui o Sob o Sol do Meu Sangue, que é do Igor Chacon. Esse livro foi publicado recentemente pela UBIC. Ele é um autor contemporâneo, tá aqui a fotinho dele, e aqui a gente também tem um texto que traz aspectos da cultura nordestina. Então, mais um que tá aqui esperando a leitura. E o outro contemporâneo que tá esperando a minha leitura e que eu quero muito ler, eu tenho muita impressão de que eu vou gostar demais desse livro, é Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia. Por quê? Porque esse livro aqui parece evocar muito daquilo que eu gosto, que é um texto mais filosófico, com aspectos um pouco mais filosóficos ou mais reflexivos, e uma história que se passa no mar, né? Aí você já me ganha muito, já fico com muito mais vontade de ler quando você me diz que sua história se passa no mar. Então, é um texto que me atrai muito, tenho bastante vontade de ler, tá aqui esperando um momento oportuno. Enfim, digam-me aí o que vocês acham, o que vocês acham que a gente pode fazer também para incentivar a leitura, né, dos nossos clássicos, de alguns contemporâneos nossos também, né, da nossa literatura. Quais são os seus livros brasileiros preferidos? Indiquem aí, pode indicar também coisa que a gente critica, não tem problema. Você pode ler o que você quiser e tá tudo certo,
Mas, na minha opinião, acho que a gente pode olhar com um pouco mais de carinho para os nossos grandes escritores, especialmente para os clássicos, mas também ter aí essa curiosidade pelos contemporâneos. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.